Graça e paz, amados por Cristo, meu nome é Daniel, seja bem-vindo ao canal Refúgio Seguro. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e ative as notificações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Meus amados, hoje quero compartilhar com vocês a palavra que está registrada em 2 Coríntios capítulo 4, e destaco aqui o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Saiba quem é o ser deste mundo que impede que as pessoas conheçam a Deus. Quem é esse personagem? Devo preocupar com ele? A resposta é sim. A palavra de Deus o chama de Deus deste século. Satanás tem enganado as pessoas todos os dias por muito tempo. Ele não descansa e é por 24 horas por dia. E ele tem uma finalidade, que é fazer com que as pessoas não conheçam a Deus, que a palavra de Deus diz que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele atua na mente, cegando os entendimentos, dificultando para que a pessoa não compreenda. E sem entendimento não há conversão, não há transformação, não há regeneração. Porque o ser humano, antes, ele era perfeito, como diz a sua palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 27. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus amados, no princípio, Deus falava com o homem todos os dias. A Bíblia registra que na virada do dia, Deus ia ter com Adão. Mas esse ser de caráter vil, quando ele perdeu o favor de Deus, ele persuadiu outros anjos a se rebelar contra ele, e depois veio e enganou Eva, e o pecado entrou no mundo, e assim trouxe destruição, desconfigurou a imagem do ser humano, que era semelhante a Deus, que era perfeita, que tinha comunhão plena com Deus. E agora o homem passa a se esconder de Deus. E ele tem procurado fazer isso com todos os seus ardis, com todas as suas ferramentas do inferno, usando do poder do engano. Ele tem seduzido, tem enganado a humanidade, para que a própria humanidade construa a sua própria Babel, numa edificação, no seu próprio conhecimento, e a cada vez mais se afastando do verdadeiro Deus. E somente Jesus pode restaurar a imagem original do ser humano. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra maneira pela qual o homem deva ser salvo, senão através de nosso Senhor Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com você, para que vocês prestem atenção, porque é isso que o apóstolo está dizendo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como ele tem feito isso? A palavra de Deus diz que em Romanos 1, 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível. É isso que ele faz, ele muda, ele coloca uma meia-verdade, ele dá uma aparência de verdade, mas não é verdade, porque a verdade é a que está revelada na palavra de Deus e nós precisamos buscar a Deus conforme a sua palavra. Não pode ser de qualquer maneira, não é como eu quero, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Deus estabeleceu. E o caminho que Deus estabeleceu é o seu Filho, o Santo Jesus. Como essas verdades se aplicam à minha vida? Primeiro, não tenha a atitude de Eva. A serpente me enganou e eu comi. Não tenha a atitude de Adão. Quando questionado, ele disse: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. E assim tem sido por toda a história da humanidade. As pessoas não assumem as suas responsabilidades e sempre transferem a culpa. A culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa é da violência, é porque eu nasci assim, é porque ele fez isso comigo e é por isso que eu estou assim e é por isso que eu ajo desta forma. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todos são culpados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que diz a palavra em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ela declara que todos são culpados, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e assim a morte veio e passou a toda a descendência de Adão. E o que exatamente devo fazer? Arrependa-se. Jesus Cristo é o único que pode restaurar a imagem do homem. Cristo mostra como Deus realmente é, porque ele é a imagem do Deus invisível. Como ele diz em sua palavra, em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, que diz assim: mas Deus, não tendo em tempo os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Como você pode ver, o tempo é agora. Deus ordena a todos os homens que se arrependam. A grandeza, a glória deste evangelho que o apóstolo anuncia e que nós anunciamos é a grandeza de Deus, é a glória de Deus à disposição do ser humano. Veja, meus amados, quão glorioso é o evangelho da glória de nosso Senhor Jesus. Olha só o que ele fez. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele despojou da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade. Ele estava na eternidade e veio para este mundo e se tornou um ser humano. E ele sofreu os horrores da cruz. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e por suas pisaduras fomos sarados. Ele cravou no madeiro a cédula que nos imputava a condenação, a perdição eterna. Isso que a palavra de Deus, ela registra quando nós fomos destituídos da glória de Deus, mas agora Deus ordena a todos que se arrependam e se voltem para Ele para que seja curado. E isso só pode ser feito, nós só podemos ser restaurados a imagem de Deus somente através de nosso Senhor Jesus, aonde ele diz em sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida.
não há outra maneira, não há outra forma. Por isso hoje ele determina, ele ordena, como diz a palavra de Deus: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça os vossos corações, porque é isso que ele está dizendo, porque esse inimigo das nossas almas, ele cega os entendimentos, ele endurece o coração, ele tampa os nossos pensamentos para que o evangelho da glória de Cristo não resplandeça. E se o evangelho não resplandecer nessa pessoa, não haverá salvação. E ele tem feito isso, como diz a palavra em Romanos 1:23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E assim ele tem feito, assim ele tem enganado e assim ele tem transtornado. Por isso hoje que você está ouvindo esta palavra, Deus diz para que você se arrependa, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Que o evangelho entre na sua vida, que o evangelho entre na sua casa, transforme a sua vida, regenere a sua vida, para que você seja selado com o Espírito Santo da promessa, e então você poderá adorar a Deus como Deus requer de seus filhos. A adoração em espírito e em verdade. Isso só pode ser feito por uma pessoa regenerada pelo poder de Deus e nascida de novo pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra produza vida em sua vida e em toda a sua casa. Se você é um servo do Senhor, que esta palavra fortaleça a sua fé, para que você continue firme, porque a palavra de Deus diz que, lá em Mateus 24:12, por aumentar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Lucas 8:18 diz que, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se você não é ainda um novo decidido, ainda não entregou a sua vida a Cristo, que você faça hoje, neste momento, fale com Deus, orem a Deus, peça o socorro do Espírito Santo, para que Ele haja na sua mente, haja no seu coração, para que a compreensão do Evangelho da glória de Cristo entre na sua vida e a transforme, como transformou a minha vida há mais de 19 anos atrás, para que hoje, nesse dia, eu pudesse estar aqui compartilhando esta palavra com você. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se este vídeo, esta mensagem abençoou a sua vida, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe os seus comentários aí embaixo, e se você precisa de uma palavra de oração, peça aí, escreva aí o seu motivo de oração, porque exercemos um ministério de intercessão e vamos orar pela sua vida e pelo seu motivo de oração. Tenha um excelente dia em nome de nosso Senhor Jesus.